Olá, seja muito bem-vindo a mais uma abertura semanal global macroeconômica nesse dia 12 de março de 2023. E hoje a gente tem aí um exemplo clássico, né, de como o gráfico muitas vezes indica alguma coisa que vai acontecer e algum evento macroeconômico muda tudo, né? Esse é um exemplo muito interessante. Convido vocês a nos acompanharem para perceberem aí o que aconteceu de diferente. Tá? Vai ficar bem visível. E qual foi o grande evento, né? Teve outros pequenos eventos, mas o grande evento foi o discurso do presidente do Banco Central Americano, Fed, né? O senhor Jerome Powell, que afirmou que serão necessários, ou provavelmente serão necessários, juros mais elevados para conter a inflação. Né? Em resumo, assim, bem resumido, foi isso. E isso foi contra as expectativas. Tá? Contra as expectativas do mercado, o que acontece? O mercado reage. Certo? E quando o mercado reage por algo macroeconômico, algo fundamentalista, ele foge do gráfico. É por isso que muita gente fala que os gráficos só mostram o passado, não mostram o futuro, o que é verdade, mas eles nos dão a melhor perspectiva de futuro, um pouco mais alongada, que é possível dentro daquela situação momentânea. O fluxo, a análise de fluxo, te dá ou nos dá uma visão de mais curto prazo, né, mais imediata. Certo? O fluxo puro. Né? Se você construir indicadores a partir desse fluxo, você consegue chegar um pouquinho mais longe. Aí os gráficos em si, da maneira como a gente avalia, ela permite que a gente veja efetivamente um pouco ainda mais longe. Mas é importante estar atento ao que está acontecendo no mercado. Porque muda tudo. E quando muda, os gráficos deixam de ter validade. Né? Exceto certos conceitos que são importantes, que são mantidos. Mas ele foge à sua normalidade. E aí é necessário esperar um pouquinho para que as coisas se estabilizem novamente, a não ser que você tenha muita experiência e saiba compreender, né, os limites dos movimentos do próprio mercado, né, que existem, e interprete isso graficamente. O grande problema é que a maioria das pessoas avaliam os gráficos de maneira quadrada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que elas querem regrinhas que não mudam nunca. É isso que as pessoas buscam, a maioria das vezes, em bolsa de valores. Elas não querem ler o contexto. Elas querem uma regrinha. Se acontecer isso, faço isso e eu ganho. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo outro e eu ganho. Isso é impossível, praticamente, na bolsa de valores. Pode dar certo uma ou outra vez, mas é impossível. Por isso que nós trabalhamos com análise de contexto, onde o gráfico é uma ferramenta. Ele não vai nos dizer o que vai acontecer. Ele vai nos dar a melhor probabilidade do que pode acontecer. E pode com vai ou deve é bem diferente. Certo? E aí, essa semana aconteceu justamente algo que nos comprova que é necessário ter esse cuidado. Então eu vou procurar avaliar aqui o que dissemos, o que aconteceu e como poderíamos ter percebido que o contexto estava sendo modificado, né, quando possível, e que se tivéssemos posicionados deveríamos sair ou inverter a posição. Então, hoje vai ser bem bacana. Prestem atenção, talvez seja um pouquinho mais longo. Vou tentar não me alongar muito, mas prestem atenção realmente porque são eventualmente conceitos relevantes que precisam ser interiorizados, mais do que absorvidos, interiorizados. Elas precisam estar no nosso inconsciente para que aflore no nosso consciente. Isso é uma questão de programação neurolinguística que a gente utiliza também para orientar a mentalidade das pessoas para operar no mercado financeiro. Tá? Vamos lá então, já estou falando muito, vamos mudar aqui para o gráfico e olhem só o que aconteceu com a curva de juros longos 30 anos dos Estados Unidos. Nós olhamos na semana passada que estava havendo uma reação, estava batendo na mandíbula do crocodilo, certo? Poderia romper e seguir uma toada de alta, ou poderia descer, e eu disse, né, que eu acreditava mais numa descida, né, porque o contexto daquele momento me dizia isso. O que vinha mostrando? Olha, uma longa descida e que ele estava resistindo bem aos dentes do crocodilo e principalmente a mandíbula. Já estava abaixo das médias longas, das 3. Né? Tinha encontrado um suporte aqui na segunda volatilidade, voltou, estava batendo aqui, né? Batendo na mandíbula. E aí olhamos, avaliamos e falamos, olha, pode até romper, mas acreditamos mais que o mercado deve continuar em queda. Tá? Mesmo que o nosso
excelente indicador aqui, Maximus, né, que mostra convergência e divergência de uma maneira surpreendentemente assertiva, né, ele estivesse nos mostrando aqui uma possibilidade de alta, mas já com uma aceleração contrária. A aceleração ficou escura aqui contrária e um mercado saturado. Indo para a saturação, melhor dizendo. O que aconteceu? Ao invés do mercado subir ou descer, ele pode não fazer nada, ficar lateralizado. E foi o que aconteceu no começo da semana. Dá para perceber aqui que está lateralizado. Certo? Pois bem, o presidente do Banco Central americano se pronunciou na quarta-feira, dia 8. Foi aqui, teve uma grande volatilidade, mas o mercado ainda ficou sem saber o que fazer. Mas aqui estava plantada a semente do problema. Tá? Ele estava percebendo aí uma necessidade de aumentar os juros. E o mercado ficou ainda indeciso, mas percebam que esse candle aqui, olha, mais da tarde, né, meados da tarde e noite, ele foi razoavelmente negativo, apesar de ser um candle com perfil de alta. Né? Ele desceu mais e voltou. Então ele encontrou suporte aqui e voltou. Certo? E aí, sexta-feira, sai o payroll. E aí soma-se as coisas. Né? Um payroll que não era o esperado, exatamente. Payroll é o índice de empregos norte-americano. Ele sai toda primeira sexta-feira do mês, mas neste mês eles resolveram adiar de uma semana. Saiu na segunda-feira, no dia 10. E aí o que aconteceu? Eles perceberam falando, bom, ferrou, né? Vai ter que aumentar os juros. Aquilo que o Powell falou aqui, a semente que ele plantou aqui, que foi meio insossa na quinta-feira, na quarta gerou volatilidade, é normal. Todo dia que tem pronunciamento do presidente do Fed tem volatilidade. Aí ficou insosso aqui, aí saiu o payroll, o que aconteceu? Juros dispararam para cima. Dispararam para cima, mas percebam, eles pararam, apesar de terem rompido a média mais longa de 377, eles pararam, encontraram resistência na média de 144, muito próxima da 233. Então, esse tipo de coisa aqui é importante, são médias muito longas, e geralmente elas representam o momento em que os operadores de mercado param para analisar. Não quer dizer que eles tenham que respeitar isso daqui, porque eles se movem por questões macroeconômicas. Tem gente que imagina que tem que fazer isso daqui. E muita gente fala mal da análise técnica, normalmente o pessoal de fluxo, porque interpreta dessa mesma maneira. Tem que parar aqui. Não, não tem que parar. Tanto que não parou aqui na 377, que é uma média muito mais forte. Mas existe uma tendência de que os operadores parem para analisar as coisas neste ponto. E aí, nessa análise, o preço pode voltar como voltou. Ele foi até aqui e voltou. Certo? Quer dizer que na segunda-feira agora, ou no mercado americano, abre já no domingo, à noite, né, para o nosso horário, ele vai voltar então? Não, ele pode passar, se tiver volume para isso. E se ele passar, ele deve esticar bastante. Ou ele faz uma falsa ruptura, passa um pouquinho e volta, caindo vertiginosamente. Então, essa segunda-feira, domingo não deve acontecer muita coisa, porque está na hora do mercado asiático. Mas na hora que entrar o mercado, o horário de Nova York, depois de Chicago, é que vai ter uma toada mesmo. O horário do mercado europeu já nos diz, já nos dá um norte. Já é importante. Mas o que conta realmente é a hora que entra o mercado americano. É a hora do leste, que é Nova York, e a hora central, que é Chicago. Ok? Então, segunda-feira pode ser um dia de volatilidade expressiva nos juros. Tem que ficar atento. E aí, depois disso, avaliar o que vai acontecer. Certo? Então, minha impressão é que o mercado vai lateralizar um pouco aqui em cima, antes de tomar uma direção. Esta é a minha impressão. Mas, com um candle grande desse, pode estar errado. Teve volume, teve força aqui. Eu acredito mais é que ele vai ficar um pouco mais comportado. Já passou da terceira volatilidade, o que é muito raro. Tá? Muito raro. E tem alguma coisa estalando aqui. Então, na minha opinião, ele volta a descer e lateraliza um pouco. Se ele for subir. Ou então ele já desce de uma vez, já corrige de uma vez. O que vai acontecer? Vamos ter que observar o mercado na segunda-feira. Ele está ainda numa fase de acomodação. E na fase de acomodação não dá para dizer.
né? O gráfico ele não consegue te dar uma orientação muito precisa. E é um momento perigoso. Então, o fato do gráfico não te dar uma operação muito precisa nessa hora também não é um problema. Porque o momento é de ficar de fora, observando. É preciso entender isso. Ok? Vamos ver as ações americanas. Índice S&P, olha só o que aconteceu. A partir de quarta-feira, quando o Powell fez o discurso dele, isso aqui ainda foi na terça-feira, né, você já tinha uma expectativa ruim. Com o discurso ele ficou, ou seja, já havia expectativa de alta dos juros. Alta de juros significa queda nos preços de bolsa de valores, que ele atrai mais capital para o tesouro e não para a bolsa. Então já tinha gente precificando aqui fortemente. A bolsa é bacana por causa disso, né? Você já percebe mais ou menos o que vai acontecer, ou o que deve acontecer. Às vezes surpreende, mas geralmente vai. Aí teve o discurso na quarta-feira e ficou lateralizado, sem saber bem o que fazer. Porque já tinha sido precificado. Percebam isso. Já tinha sido precificado. E pelo que mostra aqui, já tinha sido precificado o suficiente. Então o mercado ficou parado. Paradão. Aí veio o payroll. O ruim se somou ao pior. Ou melhor, o pior somou ao ruim. Ou põe na hora que você quiser. E, brum, caiu. Certo? Percebam também, ó, já está lá na terceira volatilidade. Ele fez vários candles aqui já na terceira volatilidade. Então, o mercado precisa de uma reacomodação. É difícil continuar desse jeito. Ainda mais depois de um fim de semana, onde o pessoal tem tempo de respirar, de se acalmar, de pensar melhor. Tá? Então, minha visão é que ou já tem uma lateralização direta, ou ele tem uma correção e depois volta a cair. Tá? Essa, para mim, são as possibilidades, mas é um mercado volátil ainda, que pode destoar daquilo que a gente está falando. Nasdaq. O Nasdaq fez a mesma coisa que o S&P, só que ele encontrou aqui linhas de suporte que o ajuda a dar uma paradinha, né? O pessoal para pensar aqui. Mas ele ainda está na segunda volatilidade, até porque ele tinha dado uma subida bacana na semana anterior. Então, o Nasdaq ainda tem espaço para cair mais, mas eu acredito que ele vai ficar mais ou menos do mesmo jeito que o S&P. Tá? Vai dar uma lateralizada, talvez uma correção, e depois ele vai voltar a cair. Ele vai se afastar um pouquinho dessa terceira volatilidade aqui. Ok? Dow Jones, muito parecido. Todos os índices se comportam de maneira muito parecida, né? Se eles se comportarem de maneira radicalmente diferente, tem alguma coisa muito louca acontecendo. E olha só, a mesma coisa, precificou na terça-feira, quarta-feira ficou estável, saiu o payroll, ou a precificação do payroll, né? Porque aqui ainda está na quinta-feira, o payroll ocorreu na sexta de manhã, e aí quando saiu o payroll, ele ficou até mais ou menos estável e depois caiu de novo. Né? Não teve tanta volatilidade, mas teve um tanto. Está na terceira linha de volatilidade também, ou seja, uma volatilidade já exagerada. Né? Então, minha hipótese para esse começo de semana é que ele vai fazer uma correção com lateralização para poder tomar um fôlego, para poder depois continuar caindo. É o que eu consigo antever de melhor, né? Ou melhor antever para esse começo de semana. Índice Russell. Russell aconteceu a mesma coisa. Ele precificou menos o discurso do Powell, depois ficou paradão, precificou da mesma maneira o payroll, aconteceu o payroll e depois ele caiu mais. Ou seja, que foi mais grave. São as empresas menores, né? As empresas menores sofrem mais com queda de emprego, alta de juros, né? Elas são mais alavancadas. Então, geralmente, ela responde de uma maneira mais contundente, né? Assim como as de tecnologia no Nasdaq. E normalmente o mais calmo costuma ser o Dow Jones. O S&P fica no meio, mas também ele não é tão agitado, né? Porque são 500 ações naquela encrenca. Mas veja que ele está bem fora da terceira volatilidade. E esse fator aqui, com certeza, vai ajudar a que o preço volte para dentro dessa volatilidade. É muito difícil o preço continuar muito tempo fora. E a volatilidade não anda tão rápido assim. Então ela deve voltar, fazer uma correção, lateralizar um pouco e aí voltar a cair. Apesar do Maximus está indicando uma queda razoável aqui, apesar que ele está freando, né? Porque a aceleração está ao contrário. Ok?
O juros europeu. Aconteceu algo similar, né? Ficou bem lateralizado no começo de semana e deu uma alta aqui acompanhando os juros americanos. Tá? Também está indicativo de alta, mas já está freando. Certo? Atingiu a segunda volatilidade e perceba que ele quase não passou. Ele segurou aqui, os fechamentos estão todos abaixo. Então, minha opinião, corrige, lateraliza, depois talvez continue a subir. As ações americanas, mesmo comportamento das ações, aliás, as ações europeias, mesmo comportamento das ações americanas. Teve uma queda aqui antes do discurso do Powell, lateralizou, precificou negativamente o payroll, saiu o payroll, ficou meio paradão, né, esperando na verdade o payroll aqui. Aqui saiu, ele deu uma variação violenta, sofreu bem mais, depois caiu, né, mas olha só, passou da segunda volatilidade, coisa que ela não vinha fazendo, né, então isso já é um movimento extraordinário para as ações europeias, a caminho da terceira volatilidade. Ainda tem espaço para cair mais, mas eu acredito também que ela deve dar uma lateralizada antes de fazer algum movimento, continuidade de movimento de queda. Okay? E aqui não dá para enxergar nada de movimento de alta, obviamente, tá? Mas não quer dizer que ela, de repente o mercado para quarta, quinta-feira não vire para alta, tá? Mas esse é outro contexto. Como a gente faz uma análise de uma semana, a coisa pode mudar no meio do caminho, como mudou nessa última. O índice DAX, índice da bolsa alemã, né, um dos mais importantes índices de bolsas europeias, ele, por acaso, né, ele precificou mal o discurso do Powell, mas olha que interessante, ele corrigiu essa precificação. É o único índice que eu vi fazer isso. Ficou aqui um pouco em dúvida, e acho que perceberam que fizeram bobagem, né, e aí foi uma toada só, caiu, corrigindo, caindo aqui a tomada de realidade do discurso do Powell, provavelmente, e depois o payroll. É óbvio que o que eu estou dizendo aqui é uma suposição. Ninguém sabe realmente o porquê que uma quantidade expressiva de operadores de mercado tomaram essa decisão. Eles têm informações muito mais ricas do que a gente. Então isso é só para criar um contexto. Tá? Quando vocês leem reportagens aí em órgãos especializados dizendo por causa disso e daquilo o mercado subiu, caiu, é balela. Balela. O que eu estou falando aqui, com o discurso do Powell, tal, é porque é o melhor indicador de que isso foi um catalisador ou um motivador para que os grandes investidores se mexessem nesse sentido. Mas o que está na cabeça deles a gente nunca vai saber. O dia que a gente souber, a gente vai ganhar um rio de dinheiro, mas nunca vai saber. Ok? Então, cuidado com as interpretações até bem feitas que são colocadas pelos órgãos de notícias especializados na área de finanças. A maioria é balela. Eu junto dois elementos, falo com isso e com isso, o mercado subiu, desceu. Coisa mais fácil do mundo fazer. Claro, não pode ser muito incoerente. Mas é a coisa mais fácil do mundo. Então, cuidado. Eu me baseio em pouquíssimos eventos de mercado, justamente para não me deixar enganar. O discurso do presidente do Banco Central americano é um discurso importante. Payroll, né, a folha de pagamentos, não, o número de empregos dos Estados Unidos, né, não rurais, é importante. E aconteceram as dois nessa semana. Era para ter acontecido o payroll na semana passada. Por algum motivo eles adiaram. Quando eles adiam é porque eles não estão muito satisfeitos, né? Senão, por que adiar? Já tinha um alerta. Eu não comentei isso na anterior, mas era um alerta. Aí aqui está mostrando a encrenca. Nikkei, índice japonês, estava subindo bonito na semana passada. Lateralizou. O discurso do Powell também deixou o povo em dúvida. Né? Depois, ele subiu. Olha que interessante. Ele subiu. Mesma coisa parecida com o que aconteceu com o DAX. Ele subiu. Então, a visão europeia, asiática, era de que não tinha problema subir os juros americanos. E chegou um ponto, juntou com o payroll, o pessoal se deu conta, falou, opa, não é bem assim. Blum. Não sei se alguém falou isso, tá? De novo. Estou colocando aqui para parecer uma história, né? Para que a gente possa ter uma certa interpretação. Mas o fato é que a gente sabe que aqui aconteceu o payroll, caiu, aqui aconteceu o discurso do Powell, subiu. A gente já sabe disso.
Certo? Quem disser que sabe mais, tá te enrolando. E se você acreditar, você está se deixando ser enrolado ou enrolada. Ok? Mas de fato, o payroll não foi legal e juntou com o discurso do Powell, que não foi interpretado de maneira ruim pela Europa e pela Ásia, como foi nos Estados Unidos. Não parece ter sido. Mas na hora que veio o payroll, todo mundo concordou que não ia ser bom. Isso é o que parece que aconteceu. E o fato está aí, o gráfico, mostrando que caiu. Agora o ouro, né? Gente, sempre que sobe juros, sempre que cai bolsa, com raras exceções, o ouro sobe. Porque o ouro é um instrumento de proteção. É um instrumento mais ou menos estável. Certo? Então o que aconteceu? Houve uma precificação aqui, ó, do discurso do Powell para baixo. Ou seja, não se estava acreditando que era necessário proteger. Ficou paradão depois do discurso, nada aconteceu. Começou a haver uma precificação anterior ao payroll. E quando saiu o payroll de fato, subiu, foi parar lá na média longa, 4,4, 2,33. Muito comum parar por aqui, mais uma segunda volatilidade. Tem uma confluência aqui que acaba freando os preços. Não porque a confluência freia os preços, mas porque neste ponto, historicamente, os operadores param para analisar o que estão fazendo, como estão suas posições. A média conta isso. Certo? Essas médias aqui, essas volatilidades contam essa história para a gente de uma maneira gráfica. Certo? Bom, o que parece, né, daqui é que o ouro tem espaço para subir ainda. Porém, levando em conta o que a gente falou dos índices e dos juros, eu acho que ele vai dar uma lateralizada nesse começo de semana. Ok? Mas lógico que isso aconteça. Agora a gente tem o euro versus dólar. Vejam que o euro valorizou. Né? Ele deu uma desvalorizada. Né? Igual, muito parecido com o DAX, né? Com o índice lá e com o Nikkei. Ele desvalorizou, foi subindo e com o payroll ele valorizou e depois corrigiu. É normal que tenha uma correção nessa região aqui. Não chegou a tocar as médias longas, mas chegou perto. Tocou a segunda volatilidade. Ele está aqui agora em torno de 1,06, que é ultra baixo historicamente para o euro frente ao dólar. Certo? E eu acredito que aqui tem espaço para continuar subindo. Então, minha interpretação, minha visão para esse começo de semana é que o euro deve se valorizar em relação ao dólar. Tá? Depois aqui a libra esterlina, comportamento muito similar, um pouco mais pronunciado, mas muito similar mesmo. E a interpretação é a mesma. Deve, talvez lateralizar um pouco, mas deve ter uma valorização nesse começo de semana. O ien frente ao dólar, na verdade aqui é o dólar frente ao ien, caiu, ou seja, o dólar desvalorizou, o ien valorizou. Certo? Lembre-se que aqui é o contrário. Né? Foi razoável, ele deu uma paradinha. Índices, eu acho, minha interpretação aqui é que o ien continua valorizando, ou seja, o dólar sobre ien continua caindo. Tá? É o que melhor me aparenta aqui. Deve dar uma lateralizada também, mas, na minha opinião, ele continua caindo. Aqui é a soja. A soja estava caindo bastante semana passada, depois subiu, deu uma reação em V. Certo? O que aconteceu essa semana? Ela lateralizou com muita volatilidade. Olha o tamanho desse candle, olha o tamanho desse candle. Olha o tamanho desse candle aqui e desse outro. Olha esse daqui também, que ele vai lá em cima e volta. Tudo bem que ele fechou bem mais baixo, mas a variação dele é enorme, maior do que a desse. Então, está havendo muita indecisão no mercado de commodity relativo à soja. Muito cuidado para operar um mercado desse jeito. É um mercado que está começando a dar sinais de engrenar uma baixa de fato. Está quase virando máximos aqui. O crocodilo está quase virando também, está virado, mas ainda em processo. Então, nossa melhor visualização da soja para essa semana é de queda, lateralidade com queda. Aqui é o milho.
O milho vinha de uma toada forte de queda, né, deu uma recuperada pequena na semana passada, lateralizou e depois despencou a partir de quarta-feira. Não tem tanta relação assim com o discurso de Powell, com payrolls e etc. Mas é uma queda forte, né, que já está corrigindo. Na minha opinião, ele corrige até o dente, no máximo até o dente, e volta a cair. Essa é a minha visualização para o milho. Queda. Aqui a gente tem o boi gordo. O boi gordo veio de uma alta expressiva, lateralizou semana passada, lateralizou essa semana com ligeira queda, fazendo um canalzinho aqui, ó, de queda. O crocodilo está começando a virar de fato, o Maximus já está virado, apesar do último candle, última barra, está com ligeira aceleração, né, positiva, ao contrário, mas nossa opinião é de que ele pode lateralizar um pouco, mas volta a subir. Essa é a visão que dá para ter desse gráfico. É um gráfico altista. Ele está corrigindo, mas ainda assim é um gráfico altista. Finalmente, óleo cru, petróleo. Né? Nós dissemos, né, quando estava aqui, que nessa subida aqui, olhando, analisando o gráfico, nós dissemos, vai cair. E o que aconteceu? Ele deu mais uma exaltaçãozinha e blup, caiu bastante. Em relação ao fim da semana passada, ele chegou a cair 6%, grosso modo. Pô, algumas pessoas me questionaram, mais próximas, né? Algumas pessoas mais próximas falaram, pô, mas você tá só no movimento de alta. Como assim vai cair? Ora, começou uma correção aqui, mercado saturado, e uma correção no Maximus. A melhor tendência era, vai ter uma correção mais forte, ele vai ter que corrigir. Ele corrigiu, encontrou suporte, voltou a subir, encontrou resistência de novo a mesma, né, o mesmo suporte que tinha encontrado antes, a mesma resistência que tinha encontrado antes. Quando dava para ver isso daqui, eu falei, o primeiro candle de baixo que tiver aqui é vender. Teve o candle de baixo? Pum, vende. É que eu não opero nesse tempo gráfico, mas foi mais ou menos o que eu fiz. Se eu tivesse operando nesse tempo gráfico e vendesse aqui no fechamento, dava para ir mais ou menos, olha, ou até essa parada que ele deu aqui, que daria 2,44, né? Ou daria para vir até mais ou menos por aqui, que daria 3,3 pontos. Muito bem. Então, essa foi nossa abertura semanal global macroeconômica, dia 12 de março de 2023. Percebam mais uma vez aquilo que a gente falou, a importância de se observar a macroeconomia. Por quê? Foi a macroeconomia que mudou tudo aquilo que a gente disse na semana passada de possibilidades do gráfico. Simplesmente tirou a realidade. Aconteceu aquilo que a gente falou até quarta, quinta-feira, depois mudou. O fechamento da semana foi totalmente diferente. Tudo bem que já está afastado daquilo que a gente falou, mas não engrenou a alta, que a gente esperava que engrenasse, lateralizou. Certo? Aí depois de um discurso e de uma avaliação de empregos, o mercado não suportou. Juros subiu, ações caíram. Bom, é isso que a gente faz, né? Dessa maneira que a gente costuma ganhar dinheiro no mercado, e é dessa maneira que a gente costuma ensinar os nossos alunos e alunas a entender e ler o mercado de uma maneira bastante compreensiva, assertiva, né? Para que não façam besteira, não tenham perdas expressivas, porque alguma perda a gente acaba tendo, né? Não tem jeito, não existe quem mexe no mercado não tem, mas que seus ganhos sejam estes sim expressivos. Tá? Então, espero revê-los amanhã na abertura semanal do mercado brasileiro e no próximo domingo, uma nova abertura semanal global macroeconômica. Até mais, um abraço a todos.